façam o tal do triplo C. Curta, comenta, porque a integração do chat ajuda muito, e compartilhe. Você pode fazer essas 3 coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não estou brincando não, pessoal. Dá uma paradinha agora de 1 segundo e clica no joinha, porque às vezes sabe, a pessoa já está acostumada a ouvir isso. Não, é importante que você faça isso, porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante. Você falar alguma coisa da Carla Zambelli e aí perdi. Não, é que a Carla Zambelli, ela preocupou, ela teve uma votação grande, né, e ela também preocupou a esquerda ficou muito em cima dela, depois ela teve aqueles episódios, o Bolsonaro ficou bravo com ela, então ela deu uma caída, a esquerda já não se preocupa com ela, mas a esquerda se preocupa porque ela percebe que a direita é uma força eleitoral. Agora, o que acontece? A direita cooptada pelo Valdemar, essa direita cooptada pelo Valdemar é uma direita fraca, né? O Partido Novo consegue lançar candidato em São Paulo, que é o maior orçamento do Brasil, e o Valdemar não vai ter candidato, vão apoiar o Ricardo Nunes, que é o cara que foi vice do Bruno Covas. O Salles era o candidato que teria chance aqui de fazer uma boa campanha. É um cara que tem que ser. É um cara que tem que ser testado. Eu acho que ele consegue sair forte, ele consegue sair mais conhecido, entendeu? Mesmo que não ganhe, a gente sai ganhando se o Salles for candidato, entende? É o necessário para a cidade, né? E aí é isso, a direita precisa aprender a fazer movimento de base, a esquerda trava, inviabiliza, atrapalha. Por quê? Porque sabe que a gente é uma força eleitoral tal, no mínimo tão forte quanto eles e provavelmente mais forte do que eles, né? Então isso está claro, independentemente aí do que tenha acontecido nas maquininhas controversas. Que a gente aperta. E eu sempre chamo até, mas tem 2 coisas interessantes que você está falando. A primeira delas é que tem a ver com o que você estava falando antes. Quando eu tive com o Bolsonaro antes da eleição, ele estava convicto de que ele estava com 70% dos votos. Mas isso era o que estava chegando para ele, né? Estavam falando para ele. Mas não, olha que interessante. Não, aí é que tá. Não. Aí eu falei para ele assim, mas presidente, eu tenho acesso às suas pesquisas internas da sua campanha. O senhor não sabe, mas eu tenho. E as suas pesquisas não estão mostrando isso. Estão mostrando 2 pontos de vantagem para você. Na semana passada era o Lula que estava na frente. As pesquisas estão mostrando apertado. E no primeiro turno estava mostrando ele um pouquinho atrás. Aí ele virou para mim e falou assim, tudo furado, não acredito nessas pesquisas não. Eu falei, mas as pesquisas não estou lendo a pesquisa da Globo, eu estou lendo a pesquisa da sua campanha. Não acredito em nada disso não. Aí ele falou, estou muito mais forte do que eu estava na eleição passada. E aí eu olhei aquilo e falei, presidente, intensidade e quantidade são 2 fenômenos estatísticos diferentes. Se você tiver 10 pessoas muito barulhentas, elas podem dar a impressão de que elas são, né? A história do gafanhoto e das vacas, né? Não é porque o gafanhoto é mais barulhento que ele é o maior animal do pasto. Né? As cigarras, né? Então, assim, eu realmente, nessa história, acho que existia um fenômeno de pessoas apoiando ele, dizendo que ele era o maior, que ele já tinha ganhado, o mito já ganhou, etc, etc. E eu não acho que ele captou isso, eu não acho que ele estava preparado para isso. E eu não acho que o Bolsonaro era um bom estrategista. Eu acho ele um péssimo estrategista. Péssimo estrategista, mas aí é que tá, o péssimo estrategista é o quê? É o cara que não tem o senso do Kairos, o momento oportuno. E por quê? Porque tem gente puxa-saco em volta atrapalhando, falando, não, tá tudo certo, não se preocupa. Então o problema, assim, ele foi bom estrategista em 2018, por que é que ele perdeu essa capacidade? Ele foi ótimo em 2018, Paulo. Eu acho que ele foi carregado em 2018. Você acha que não foi ele? Não, pelo que ele... Eu acho que foi ele, mas... Pelo que ele representava, né? Mas é porque ele foi ele. Eu acho que ele foi apenas ele. E ele representava, não foi por estratégia. Ah, tá. Entende? Foi a autenticidade, né? Mas em 2022, além da autenticidade, ele é muito autêntico. Eu fiz uma entrevista com ele de quase 4 horas e eu falo para as pessoas, eu conheço ele pessoalmente, ele é exatamente aquilo que vocês veem não tem mudança, não tem... Pô, eu acho que eu já entrevistei mais de 1000 pessoas na minha carreira. Eu vejo o que é a pessoa que entra no ar e muda e se transforma numa outra pessoa. Sim. Então, assim, você pega o exemplo extremo, né? O João Dória. O João Dória, ele é só uma casca. Ele é só uma persona. Só. Ele é apenas. O Bolsonaro não tem persona. É aquilo.
Então, mas em política é um problema isso, né, Paulo? Eu não sei, eu acho que hoje em dia vale. O problema é que eu acho. Não, lá dentro, em Brasília, porque ele imagina um cara não ter persona com aquele bando de serpente. Eu acho também que é problemático, mas eu acho que ainda assim ele iria bem. Eu digo que se o Bolsonaro tivesse disputado essa eleição em condições de transparência da condição necessária, depois você teria que ter um processo, uma condução do processo eleitoral de forma legítima. Que eu acho que essa é a parte indiscutível a respeito. Uma condução do processo. O que é isso? O negócio, os julgamentos, você não ter pessoas censuradas, você não ter operação da Polícia Federal para perseguir empresário que está financiando. Pessoal com medo de ser preso, pessoal preocupado. Aí eu na Jovem Pan, calado, as pessoas morrendo de medo. Então, eu acho que se ele tivesse essas duas condições, ele teria vencido. Ele teria levado. Mesmo não sendo sei. Ruim. Mesmo com aquela campanha do Centrão equivocada, né? Porque assim, o segundo turno foi bom porque ele foi mais ele. A primeira campanha, aquele jingle que o Centrão fez, eu falei, meu Deus do céu, como é que ele aceitou? Foram umas coisas bem ruins. Mas também quem votou nele, né? Não estava ligando para isso, né, Paulo? A gente votou porque era ele e o Lula. É verdade. Muita diferença. Se fosse um crime organizado e um cara normal. É isso. E um cara do bem. E um cara do bem. É narcostado, crime organizado, quadrilha globalista, quadrilha chupa-pinto de chinês, versus um cara do bem, que se preocupa com o Brasil, que se preocupa com as famílias, que se preocupa com o mínimo de moralidade em relação à segurança. Assim, em política, a escolha é sempre... A escolha, não são escolhas ideais, né? São escolhas reais. Do ponto de vista do que a gente tinha, assim, o PT tem um nível de rejeição tão alto que eu também estranhei o Lula ter voltado, mas depois eu comecei a perceber que entre as classes, entre um grupo social, o Lula ainda é muito forte. Isso me surpreendeu. Ele ainda é muito forte, por isso que eu tenho dúvidas, Paulo. Eu acho que assim, se teve algum tipo, eu não acho que existe. Não, mas repara, se eu acho que o Lula dúvidas. Se eu acho que o Lula teve 48% dos votos, acho. Total. Eu não acho que o Lula não teve votos. Foi ali, ó. Essa que é a diferença. Eu acho que eles conseguiram empurrar, tanto do ponto de vista de condução do processo, quanto da condução do processo, eu tenho certeza. Em relação às fraudes, eu aguardo até hoje uma explicação. É o máximo que eu posso dizer. Mas eu acho que eles conseguiram tilt, né? Como é que chama isso? Inclinar, né? Mudar a inclinação o suficiente para tornar a corrida difícil do Bolsonaro para o Lula ter ganho por aquela margem que ele ganhou. Não, isso eu acho que foi isso foi explícito. Eles seguraram, eles prejudicaram a campanha de todas as maneiras possíveis, né? Do negócio do rádio. É que foi tanta trapaça, Paulo, que se a gente começar a colocar na ponta do lápis, você vê que ele foi perdendo no picado em várias frentes que ele poderia ter aberto, né? De vantagem, né? Mas, enfim, seja como for, eu acho que independentemente do resultado, a direita ela é percebida pela esquerda como um adversário difícil hoje. Então é por isso que eles têm esses esforços. Por exemplo, não sei se você sabe, mas a esquerda, o pessoal da esquerda, eles pagam o pessoal da esquerda para tentar ir atrás de pessoas significativas da direita para perguntar, por exemplo, quem é o herdeiro do Olavo? Quem são as pessoas importantes? Eu tô assim, o que eu tô falando é literal, tá? É literal. Eu converso com muita gente. E entre essas pessoas com quem eu converso, já houve amigos que foram ainda e tiraram sarro dos esquerdistas, tá? Que foram chamados para serem consultados. Me diga, mas quem que é o herdeiro daqui? Para eles ficarem de olho. Então, hoje a esquerda tem uma preocupação forte com a direita. E assim, a esquerda eles podem ser todos, mas não são ruins de estratégia. Se eles estão preocupados com a direita é porque eles sabem que a estratégia de manutenção dos cargos e dos poderes políticos dele implica em eles atrapalharem a direita ao máximo, entendeu? Então, esse é o jogo que a gente tem no Brasil hoje. E a direita não está entendendo que ela tem que ter força municipal. Que política municipal é a base da política, a formação de base é política municipal. Eu não acho nem que a direita não tenha entendido, acho que ela tem entraves para poder fazer esse trabalho de base, entendeu? São muitos entraves.
E aí ela está tentando, o pessoal está trabalhando. Posso dizer que o pessoal está começando a trabalhar, já tem essa consciência aí. Vamos ver como vai estar daqui a 5 anos. Se não surpreenderem, né, a gente até lá. Que a gente estava falando de como o Bolsonaro não é um bom estrategista, uma das coisas que ele fez foi negligenciar a eleição municipal de 2020. Exato. A esquerda avança. E o que você tem feito? Eles têm estratégias, ideologias de controle da mídia, das universidades, das escolas, do mercado financeiro. E nós? Será que vamos resistir passivamente? Eles estão em todos os lugares. Nas escolas, nos filmes, nas redes sociais. E eles querem silenciar você. Não é hora de recuar. É hora de se armar. É hora de se armar com conhecimento. Eles estão moldando o futuro. Que mundo que você quer deixar para os seus filhos e netos? Chega de ser vítima. Você pode mudar. E eu vou te mostrar como. 10 módulos, uma imersão na guerra cultural que estamos vivendo. Uma chance de lutar de volta. Eu estou convocando você. Esse é o chamado para os verdadeiros patriotas. Não for por você, que seja pelo Brasil. A esquerda não descansa, e nem nós. A tempestade está aqui e é hora de se preparar para a guerra. Não é um simples curso, é um chamado à resistência. Conhecimento é a sua arma. Carregue-a agora.